O relógio está correndo no Irã. Será que estamos numa contagem regressiva para recomeçar a guerra que começou em 28 de fevereiro? Lembrem que primeiro tivemos uns 40 e poucos dias de um conflito de alta intensidade e depois veio um cessar-fogo, uma pausa, chame como quiser, com todo tipo de justificativa. Mas já faz várias semanas que estamos nesse período, tentando usar esse tempo como uma chance de encontrar alguma forma de acordo negociado que pudesse encerrar a guerra. E agora parece que estamos de novo prestes a recomeçar tudo. O presidente Trump disse ontem o seguinte: sobre o Irã, o relógio está correndo. Eles é que precisam se mexer rápido, ou não vai sobrar nada deles. O tempo é crucial. Estão surgindo hoje várias informações da região, vindas de diferentes fontes, árabes, israelenses, iranianas e americanas. O consenso que começa a se formar é que talvez estejamos a menos de 48 horas de reiniciar tudo isso. Aconteceram várias coisas nos últimos dias. O Paquistão emitiu uma nota e está fazendo tudo o que pode para tentar resolver a situação. Segundo várias fontes, eles têm atuado como intermediários, levando informações de um lado para o outro entre os Estados Unidos e o Irã. A mensagem seria mais ou menos a seguinte: o Irã estaria disposto a avançar, desde que receba algum alívio nas sanções logo de início, em vez de mais adiante. No fim de semana, surgiram conversas com narrativas completamente opostas. Os Estados Unidos disseram: aqui está nossa resposta ao Irã, aqui está o que estamos dispostos a fazer. E basicamente eram termos de rendição. O Irã respondeu dizendo: e aliás, aqui estão os nossos termos, estamos dispostos a negociar. Mas as exigências eram absurdas, fora de qualquer parâmetro. Não estavam nem na mesma página, porque o Irã estava basicamente dizendo a mesma coisa para os Estados Unidos. Se vocês se renderem a nós e fizerem tudo o que estamos pedindo, então tudo bem, e estaremos dispostos a reabrir o diálogo. Ou seja, não parecia haver muito espaço para acordo. E agora, hoje, há alguma movimentação diplomática acontecendo, algumas alegações sendo feitas. As pessoas falam disso e daquilo, mas tudo parece meio que girar em volta das margens, dos detalhes, sem nenhum avanço real. E tem mais coisas acontecendo hoje, quer dizer, nesta manhã aqui, mas à tarde no horário do Oriente Médio, com novos relatos de aviões carregados de munição americana chegando à região. Tudo indica que o principal objetivo e a principal linha de pensamento dos Estados Unidos é voltar ao conflito. Agora, quando a gente olha para o que os Estados Unidos têm dito e para a posição em que o presidente Trump acabou se colocando, não sobram muitas opções. Continuamos basicamente com duas alternativas possíveis, e na prática, as únicas viáveis, ou recuar ou partir para o ataque. Na verdade, é basicamente uma dessas duas opções. E, infelizmente, com a retórica do presidente Trump e as coisas que ele continua dizendo, como aquela postagem no Truth Social de ontem, fica cada vez mais difícil, se não impossível, simplesmente recuar. Porque como é que você faz todas aquelas afirmações, fala tudo aquilo sobre o que eles têm que fazer, impõe essas condições que na prática significam se render, e depois volta atrás sem nada disso ter mudado ou acontecido? Quer dizer, você pode dizer o que quiser, mas vai ser óbvio para todo mundo, e eu estou falando dos apoiadores do presidente, que você não venceu. Não importa as palavras que use, isso não vai colar. Até o Trump tem um limite para o que ele pode dizer. E claro, como a gente sempre diz, tudo acaba voltando para o que é verdade lá no terreno, e as pessoas vão perceber o que é verdade lá no terreno. E eu estou falando dos apoiadores do presidente Trump. A gente vai falar um pouco sobre isso aqui. Aliás, vamos direto ao ponto. No fim de semana, isso deu uma boa ideia da dificuldade extra em que o próprio Trump se colocou com o pessoal que o apoia. Vamos começar com um dos nossos favoritos, ou piores, dependendo do ponto de vista, que é o Lindsey Graham, que está falando aqui. Olha, o que ele vai mostrar é um ótimo exemplo de como a gente está caótico e desorganizado no nível estratégico. A verdade é que a gente nem sabe direito o que quer alcançar aqui.
We don't even know what we want to accomplish here. It is a setup here for this question. Tem uma preparação aqui para essa pergunta. O Lindsey Graham foi questionado numa entrevista sobre a visita recente à cúpula na China com o Xi Jinping. E perguntaram para ele como isso vai se desenrolar em relação à guerra no Irã também. Porque todas essas coisas estão interligadas. E enquanto você ouve a resposta dele, presta atenção, porque ele vai começar algumas linhas de raciocínio diferentes e de repente muda de assunto, sem concluir a primeira. Ou seja, no final, você vai ouvir ele falando sobre Rússia, Índia, China e Irã. Tudo nesse mesmo trechinho. E aí me diz se você consegue encontrar alguma conexão entre esses quatro. Sobre a Rússia, estamos muito perto de o Congresso aprovar sanções que vão permitir ao presidente aplicar tarifas e sanções à chamada frota fantasma. E qualquer país que compre petróleo russo barato para sustentar o Putin e não ajude a Ucrânia pode ser tarifado. O presidente Trump colocou uma tarifa de 25% na Índia por comprar petróleo russo. Vai chegar um momento em que a China vai ter que ser responsabilizada pelo que está fazendo. E sem a China comprando petróleo do Irã, a economia iraniana entraria em colapso. Então, em que ponto estamos com o Irã? Eu acho que chegamos a um impasse nas negociações. Ok, o que você quer dizer com vai ter que chegar o dia em que a China vai precisar ser responsabilizada? Responsabilizada por quê? Por fazer o que vocês fazem o tempo todo contra a Rússia, usando a Ucrânia como intermediária, numa escala 50 vezes maior do que qualquer coisa que a China supostamente tenha feito para ajudar o Irã? É disso que você está falando? É esse o ser responsabilizada? E o que isso quer dizer exatamente? Como é que vocês vão responsabilizar a China? Você acabou de dizer que 90% do petróleo que o Irã vende vai para a China. E o que vocês vão fazer? Vão impedir fisicamente que isso aconteça, de forma permanente, até que haja uma punição? Ele está agindo como se, em primeiro lugar, a China fosse um filho bastardo. E você é o pai dizendo para eles o que fazer. E se não fizerem a coisa certa, a gente vai dar uma surra. Ou vai pegar uma régua e bater nas mãos deles. A China agora é uma superpotência global, uma superpotência econômica e também militar. Você não vai fazer nada. E isso ficou bem claro na visita do presidente Trump por lá, quando ele foi tratado quase como uma criança mimada. Vou fazer você se sentir bem, vou te dar toda a pompa e circunstância, crianças acenando bandeiras, tapete vermelho, um jantar bonito, algumas palavras gentis, e não vou te dar nada. Você está dizendo que o Trump chegou e impôs alguma coisa. Mas não foi isso que aconteceu. Ele não fez nenhuma exigência à China. Também não conseguiu nenhuma concessão da China. Então isso simplesmente não faz sentido. Aí vem a segunda parte. Ele fala que vai impor sanções à Rússia. Mas você lembra que lá em março, no dia 13, os Estados Unidos estavam justamente afrouxando as sanções sobre o petróleo russo? E segundo o Scott, a ideia era trazer mais estabilidade para os mercados globais de energia. E agora, 2 meses depois, querem impor novas sanções que vão desestabilizar tudo isso, justo quando a situação no Irã está piorando, com o Estreito de Hormuz e o fornecimento global de petróleo cada vez mais comprometido. Isso só mostra que a gente não tem a menor ideia do que quer fazer em nenhum nível estratégico. É tudo jogado, sem direção. É tipo, vamos ver o que dá para fazer hoje. Sei lá, vamos tentar isso aqui e ver no que dá. Não sei. Enfim, ninguém para pensar, ok, se a gente fizer isso, qual vai ser a reação esperada? E qual seria a nossa resposta a essa reação? E como isso vai afetar o resto? Nada disso acontece. Para mim, isso é profundamente chocante. Uma Alessa Kim Melvral. Inanem passinu rigor da estratégico, intelectual e capacites rural pigus. E mesmo assim, são esses caras que têm a atenção do presidente Trump.
O Lindsey Graham é, claro, um dos principais. A gente fala dele o tempo todo. O Jack Keane é outro. Você vai ouvir o que ele disse em um instante. Mas ainda não terminamos com o Lindsey. Porque o próximo ponto que ele aborda vem com uma arrogância enorme, como se fôssemos nós que mandamos em tudo no Irã. E, aliás, como ele mencionou, no fim daquele trecho, ele acha que as negociações chegaram ao fim. Bom, é claro, se tudo que você faz é dizer para eles que vão se render, não tem muita negociação acontecendo aí. Mas desculpa, eu interrompi. Ele continuou. O presidente perdeu a paciência com essa história de mudar as regras do jogo. Você fecha um acordo e no dia seguinte eles acordam, e nas palavras do presidente, é como se a conversa nunca tivesse acontecido. Então, o que vem agora? Acho que chegamos a um impasse nas negociações. Eu incentivaria o presidente a considerar reduzir ainda mais a capacidade militar do Irã. Eles já foram enfraquecidos de forma significativa, mas ainda existem alvos que poderiam enfraquecê-los mais no campo militar. E eu também manteria o embargo, para pressionar ainda mais a economia deles. E deixaria claro para os iranianos, se continuarem aterrorizando a região, a ilha de Karg, que é a principal fonte de receita deles, vai entrar em jogo. Acho que esse seria o próximo passo mais inteligente. Você não pode querer um acordo mais do que o outro lado quer. Você não pode, mas ele não está falando de um acordo, ele está falando de rendição. Ele está dizendo, aqui estão os nossos termos. Vocês vão obedecer ou serão destruídos. Meus amigos, isso não é negociação. Isso não é um acordo. Quando o presidente Trump, o Lindsey Graham, o Jack Keane e alguns outros falam que querem um acordo, eles estão mentindo. Estão mentindo. Eles não querem um acordo. Um acordo significa que duas partes se reúnem, conversam e as duas saem com algo com que possam conviver. Ou, idealmente, algo que seja bom para os dois lados. Mas isso não está em jogo aqui. Isso nem está sendo considerado. O que existe é só o seguinte, e dá para ver pelo resto da linguagem dele e pelas recomendações. Eu acho que a gente devia dizer para eles que vamos destruir a capacidade deles de gerar receita com petróleo e que precisamos enfraquecer ainda mais as capacidades militares deles. E você vê isso de novo, exatamente como eu falei no trecho anterior, quando a gente está atirando para todos os lados de forma estratégica. E ninguém está pensando de maneira racional. Se eu tomar essa atitude, qual vai ser a reação do outro lado? Esse é o principal problema do que eu estou falando. É o exemplo. Você diz, vamos desgastar um pouco a infraestrutura de energia deles e a capacidade militar, seja na ilha de Karg ou em alvos militares. O que você acha que o Irã vai fazer se você fizer isso? O que eles fizeram na primeira rodada? Daqui a pouco, você vai ouvir um iraniano falando e ele mesmo vai responder essa pergunta. Eu não preciso responder para você, mas dá para imaginar que eles não vão ficar de braços cruzados. Então, quando você fala sobre isso e ele fala sobre isso, é aí que está o problema. Dá para ver claramente o que se passa na cabeça dele. Você pode até voltar ao vídeo e assistir de novo. Ele fala como se não fosse haver resposta, como se tudo acontecesse num vácuo. Tipo, nossa ação aqui vai ser assim. Eu vou pegar a situação atual, reduzir a capacidade militar deles aqui, manter a nossa intacta, e isso vai fazer com que eles mudem de ideia, se rendam e nos deem o que estamos exigindo. Mas o mundo não funciona assim. Nunca funcionou. Não foi assim em 2025. E não foi assim nos primeiros 40 dias dessa situação. O que diabos há de errado com vocês? Vai haver uma resposta forte. E seja lá o que vocês acham que está acontecendo agora, se forem lá e começarem a atacar, e vocês vão. Se fizerem isso, vão enfraquecer tudo, sem dúvida nenhuma. E você pode causar um grande dano à infraestrutura de energia deles, o que vai ter impactos duradouros sobre o Irã. Isso é um fato. Mas também é fato que o outro lado vai sofrer danos graves na resposta. O Irã tem sido muito claro no que diz e no que faz, e já se posicionou nessa questão. Não se atreva a ignorar isso, mas é exatamente o que estamos fazendo. E de novo lembre-se,
Esse é um cara que está sempre no ouvido do presidente Trump. E tem outro que também está sempre no ouvido do presidente Trump. E se o Lindsey Graham, pelo menos está dando voz a quem quer dizer, ei, queremos um acordo negociado, o Jack Keane não tá. Jack Keane doesn't. Eu acho que o presidente Trump tem demonstrado uma enorme dose de paciência estratégica nesse caso. Ele recebeu alguns sinais de que esse pessoal estaria disposto a fazer um acordo e deu mais de 5 semanas para que apresentassem alguma proposta. Mas claramente o que eles estavam fazendo, o objetivo deles, na minha opinião, era ganhar tempo, não fechar um acordo. E o presidente perdeu a paciência. Eu não acho que exista um acordo possível aqui. E o problema que eu sempre vi nesse tipo de acordo é o seguinte: mesmo que o acordo fosse perfeito, o que acontece é que a gente acaba tendo que dar dinheiro para eles cumprirem o que querem no acordo. Eles querem que os ativos congelados sejam liberados. Estamos falando de 100 bilhões de dólares. Querem que as sanções sejam retiradas. Se a gente fizesse isso, o que estaríamos realmente fazendo? O regime não só continuaria existindo, como a gente acabaria financiando a recuperação deles. O Jack Keane vem falando isso desde antes da guerra começar. Você deve lembrar que ele diz não, nada de acordo, nada de negociação, porque não dá para ter um acordo perfeito, mesmo um que os deixe no poder, segundo ele, porque eles não podem existir. Ele não aceita um acordo negociado, porque na visão dele, eles simplesmente não podem existir. Agora, sabe aquela imagem clássica de ter o diabo num ombro e o anjo no outro, e a pessoa no meio tentando decidir para quem vai dar ouvidos? Pois é, esse caso aqui é pior. Isso é com o presidente Trump. De um lado ele tem o Lindsey Graham, do outro o Jack Keane. E claro, o Mark Levin, o Keith Kellogg e todos esses outros caras ali em volta, como se fosse uma pequena aura. E eu tenho certeza de que há mais gente. A revista The Atlantic chegou a dizer que tem outras pessoas na sala. Mas são esses caras que estão sempre falando no ouvido dele. E aí quando a gente vê aquela postagem dele no Truth Social, dizendo que o tempo está passando e que eles precisam agir, isso dá a entender que ele está ouvindo esses caras. Nem na Índia, nem no Irã, nem em Moscou, em nenhum desses lugares. Toda ação tem uma reação. Sempre tem. E essa não vai ser diferente. E no fim de semana, o professor Marandi participou de uma conversa com o nosso amigo do Dialogue Works e explicou o que ele acredita que vai acontecer com a reação do urânio, caso tudo seja reiniciado. Pelo que eu entendo, se dessa vez a escalada aumentar muito rápido, o Irã vai reagir com força, e o mesmo vai acontecer com o Iêmen e com o Iraque. O Iraque até agora tem mostrado uma resistência muito controlada, e a resistência no Iêmen tem ficado mais ou menos em silêncio, justamente porque esse lado não quer transformar isso numa guerra regional de destruição total. O Irã permitiu, e ainda permite, que a Arábia Saudita faça suas exportações pelo Mar Vermelho. Mas não permite que os Emirados façam o mesmo. Isso tem prejudicado mais os Emirados, porque o regime deles é totalmente sinistro. Mesmo assim, o Irã quer dar a eles uma saída. Mas se a guerra recomeçar, o Mar Vermelho vai estar fora de jogo. Aquele petróleo acaba. E todas as exportações daquela região também acabam. Estamos falando de mais 3,5, talvez 4 milhões de barris por dia, além do que já é exportado pelo Mar Vermelho. Tudo isso vai parar. E isso seria catastrófico. Agora, eu já entendo que o barril de petróleo está acima de $100 neste momento. E, na verdade, deveria estar bem mais alto se os fundamentos estivessem realmente valendo. Grande parte do motivo de ainda estar nessa faixa é por causa da liberação das reservas estratégicas e de outros estoques. Só que isso está acabando em questão de semanas, talvez até de dias. Mesmo assim, continuam empurrando esse material para fora para disfarçar o quão grave é o problema agora.
Aí você soma algo assim. Não importa o que o Jack Kinney ache, o que o Keith Kellogg ache, o que o Lindsey Graham ache. O Mark Levin passou o fim de semana inteiro no X, praticamente implorando por guerra, pedindo para o presidente Trump voltar e terminar o trabalho, de todas as formas possíveis. Ele vem dizendo isso. Ele está repostando tudo. É só isso que esses caras querem fazer, e todos eles acham que é um jogo de soma zero. Mas nem é isso. É só o nosso jeito, e acham que não vai ter reação. Mas, se os iranianos, se isso não for blefe, se o Irã fizer o que ele disse que fariam, entrar no jogo do Mar Vermelho, fechar o Bab al-Mandab e causar problemas desse tipo, de modo que a Arábia Saudita não consiga escoar o petróleo pelo oleoduto e ninguém mais consiga tirar nada pelos Emirados Árabes, e ainda por cima manter tudo travado no Estreito de Hormuz. Como você disse, são mais 3 ou 4 milhões de barris. A gente já está perdendo cerca de 12 milhões por dia, incluindo hoje, mais um dia, o que faz os estoques estratégicos se esgotarem ainda mais rápido. Agora, se você acrescentar mais 3 ou 4 por cima disso, e claro, isso é só no curto prazo, o bloqueio. Mas dessa vez, por ser uma limitação física, isso iria até 2027 ou mais. E mesmo depois que a guerra finalmente terminasse, levaria anos para colocar tudo de volta em operação. Anos para voltar ao fluxo que a gente tinha em 27 de fevereiro. É assim de sério. Isso praticamente garante uma depressão global e a destruição de tudo que a gente valoriza na vida. Essa acusação, essa bobagem, essa invenção completa de que, eles não podem ter uma arma nuclear. E até o Trump disse algumas vezes, no fim da semana passada, que nem está preocupado com o impacto financeiro para os americanos, porque ele precisa protegê-los. Ele precisa fazer o que é certo. Os iranianos não podem ter uma arma nuclear. O Irã não tinha uma arma nuclear. Eles nunca tiveram uma arma nuclear. Então, você nos salvou de um personagem fictício. Não havia nada do que você nos salvou. Na verdade, o que aconteceu é que você já nos causou um enorme prejuízo por causa de um mito, de uma farsa. E veja, mais uma vez o Joe Cantor colocou isso em evidência, mas é algo óbvio para qualquer um disposto a enxergar. Toda essa operação é uma loucura. Tudo isso porque o Benjamin Netanyahu quis isso para o projeto do Grande Israel. E nós estamos financiando, estamos destinando recursos para isso. E agora não é só que os Estados Unidos estão despejando bilhões de dólares, meu amigo. Isso está saindo do seu bolso. Está saindo do seu bolso. Você está pagando individualmente, pessoalmente, por essa loucura que nunca teve nada a ver. Chegou a hora, pessoal. Chegou a hora. Mesmo os grandes apoiadores do presidente Trump, agora que tudo isso é uma mentira, vocês são o principal alvo do engano dele. Ele está manipulando todos os americanos, qualquer um disposto a ouvi-lo, com essa história, essa zombaria de qualquer noção de justiça, dizendo que tomou uma atitude difícil porque é corajoso e fez isso por vocês. Mas não fez. Nunca foi por vocês. E olha, fico feliz que vocês estejam mostrando essas coisas aqui. Isso é material da semana, e vocês estão comentando sobre isso. Dá pra rolar aí, Gary. Tem um monte dessas imagens em que ele se coloca em todas as fotos, se imaginando como um cara super corajoso e exagerando tudo isso como se tivesse poder ilimitado. Além desses comentários que vocês já viram, esse tipo de coisa simplesmente não faz sentido. Isso é como um adolescente no ensino médio que conseguiu acesso a uma conta de rede social e começou a postar qualquer coisa. Isso está totalmente desconectado da realidade. Não é assim que as coisas funcionam. Porque para cada imagem que possa existir de fato e que aparece ali, tem outra do outro lado voltando para cá. E eles já mostraram que tem essa capacidade. A gente não pode se colocar numa situação em que precise provar de novo, de forma definitiva, que não temos capacidade de combate para forçar a abertura do Estreito de Hormuz e obrigar o lado iraniano a se render. Essa capacidade simplesmente não existe. E tudo isso é sabido. Tudo isso está aí, é público.
E todo mundo do lado iraniano sabe muito bem da dor e do poder dos Estados Unidos. Eles não subestimam isso. Eles entendem que se isso voltar a acontecer, eles vão sofrer muito. Eles estão totalmente cientes disso. E claro, isso já se manifestou no próprio território deles. Eles sabem que é verdade. Se o Trump retomar esse assunto, eles sabem que não é algo pequeno. Mas veja só, hoje de manhã, há poucas horas, o presidente Pezeshkian do Irã disse: nós nunca vamos nos curvar diante de nenhum poder, em nenhuma circunstância. Vamos dialogar com dignidade, com foco na importância de contar a verdade. Na visão dele, mentir é o pior dos pecados. Ele também falou sobre o papel das relações públicas, sobre explicar a importância da conservação de energia e assim por diante. Isso foi traduzido do persa. Era uma mensagem voltada ao próprio povo deles, não principalmente ao público americano. Mas, como dá para ver nessa tradução, está sendo interpretada dessa forma também. Mas o que ele está dizendo aqui é sobre a importância da unidade. Ele está dizendo, olha, algo ruim está vindo aí. A gente tem algo bom para mostrar, do ponto de vista deles. Eles têm o próprio poder. Mas ele está dizendo, mesmo que vocês façam isso, nós nunca vamos ceder. Então o cenário já está montado agora. Se esses especialistas que vêm acompanhando a região estiverem certos, e se essa janela de tempo de 48 horas realmente estiver correndo, a gente tem que torcer e rezar para que alguém, com algum tipo de influência, chegue até o presidente e diga: eu te imploro, não faça isso. Nada de bombas. Dê um passo para trás. Esse ainda é o melhor caminho para os Estados Unidos. Se você se importa com o povo americano, se realmente se importa com a economia internacional, esquece as eleições de meio de mandato. Isso nem está mais no radar. Essa devia ser a menor das suas preocupações. A gente está falando agora da sobrevivência nacional da nossa economia, muito antes de novembro. E tudo depende de a gente retomar ou não essa guerra. Se a gente recuar, o prejuízo fica limitado ao que já aconteceu. Isso não dá para desfazer, e as consequências, os desdobramentos, vão continuar por décadas, provavelmente. A gente nunca mais vai voltar ao que era no dia 27 de fevereiro. A gente vai sentir falta do tempo em que o mundo era como era antes, mas não tem como voltar para lá. Então, o que a gente precisa fazer agora é garantir que não vamos acrescentar arrependimento a isso, tomando alguma decisão profundamente tola e que cause um dano irreparável ao nosso país. Essa é a verdade. Vamos continuar acompanhando tudo isso. Eu, obviamente, não estou no estúdio. Vou ficar fora por mais ou menos uma semana. Mas tem muita coisa acontecendo, e é tudo muito importante. Eu só não quero deixar esses assuntos sem comentar aqui. Se acontecer alguma coisa, mesmo eu estando de férias com a família, a gente vai parar e trazer tudo ao vivo para vocês na hora em que acontecer. Muito obrigado, pessoal. A gente se vê no próximo episódio do Daniel Davis Deep Dive. Não esquece de avisar seus amigos, aqueles que adoram ouvir podcasts. Pede para eles adicionarem o Daniel Davis Deep Dive na lista deles. Eles precisam saber o que você já sabe. Dá para ouvir no mesmo lugar onde eles já escutam os outros podcasts. É só você contar para eles. You just got to tell them.